Sobre o teste ergométrico, é falso dizer que o exame deve ser interrompido quando alcançar 85% da frequência cardíaca máxima. Letra B, queda da pressão sistólica durante o esforço em paciente coronariano geralmente indica que o paciente tem doença multivascular. Letra C, a pressão diastólica tende a ficar estável ou oscilar 10 milímetros para cima ou para baixo durante o teste ergométrico. Letra D, a inversão da onda U durante o teste ergométrico geralmente se correlaciona com lesão de tronco ou de ideia proximal. E letra E, o surgimento de bloqueio de ramo novo durante o teste ergométrico pode acontecer em pacientes sem cardiopatia estrutural, você, enfim. Então, vou começar de baixo para cima, certo? O surgimento de bloqueio de ramo novo durante o teste ergométrico pode ocorrer em pacientes sem cardiopatia estrutural. Certamente. Eu tenho alguns pacientes que desenvolvem BRE, menos comumente BRD durante o teste ergométrico, não tem nada, já investigou tudo, não tem nada. Então, essa é uma questão que ele gosta muito na prova de título, dizer bloqueio de ramo esquerdo novo no teste ergométrico indica DAC. Não indica. Via de regra, se ele botar assim, genericamente, bloqueio de ramo esquerdo, indica DAC, tá errado. Lá na diretriz, tem a nota de rodapé, a diretriz antiga, né? Tem 9 anos, 2011. De teste ergométrico, ele fala que se isso acontecer com uma frequência cardíaca muito baixa, abaixo de 120, você já fica com mais medo de coronariopatia. Mas de forma geral, não. E pode acontecer em pacientes sem cardiopatia estrutural nenhuma. Letra D, tá correto. A inversão de onda U, primeiro, né? Onda U você vê na minoria da população. Durante o teste ergométrico, se o paciente tem onda U no começo, frequentemente a onda U some, porque com o aumento da frequência cardíaca diminui, né, o intervalo entre o complexo QRS e outro, a onda U costuma sumir. Mas, se você continuar vendo a onda U, e se a onda U inverter, ela era positiva e ficou negativa durante o teste, isso, a diretriz de 2011 diz que realmente tem correlação com a presença de lesão de tronco e de lesão de DA. Letra C, a pressão diastólica tende a ficar estável ou oscilar 10 milímetros para cima ou para baixo durante o teste ergométrico. Está correto, isso é importante saber. Então, pressão sistólica, o que é que costuma acontecer durante o teste ergométrico? Costuma subir. Isso é fisiológico, vai acontecer comigo, com você, vai acontecer. Por que isso, né? Porque a pressão sistólica depende de resistência vascular periférica e débito cardíaco. O que é que acontece com o débito cardíaco durante o exercício? Ele pode subir 5, 6 vezes. Então, como o débito cardíaco sobe, a resistência vascular periférica ela tende a cair um pouquinho em exercício aeróbico, mas o débito sobe proporcionalmente mais do que a resistência vascular periférica desce. Então, a pressão sistólica deve subir. Até quanto? Varia de fonte para fonte. A diretriz brasileira pode chegar até 220, isso fisiológico. Passou 220, aí você chama que é uma resposta hiperreativa. Esse paciente vai ter uma chance 4, 5 vezes maior de desenvolver hipertensão nos próximos anos, se não for hipertenso ainda. Já a pressão diastólica, ela deve ficar igual, ou subir 10 para cima, ou descer 10 para baixo. Deve oscilar 10. Então é isso. Letra B, queda da pressão sistólica durante o esforço em pacientes coronariopatas está correlacionada com a presença de doença multivascular. Verdade. Mesma coisa, ó, eu tô dizendo que o paciente é coronariopata. Pressão sistólica depende de quê? Acabei de dizer, débito cardíaco e resistência vascular periférica. Se a pressão sistólica, que eu esperaria que subisse durante o esforço, ela cai, o que é que deve estar acontecendo com esse paciente? O débito cardíaco dele deve estar caindo. E por que cairia? Provavelmente porque o ventrículo desadaptou. O ventrículo, em vez de estar batendo vigoroso ali durante o esforço físico, está sofrendo isquemia e está batendo mais fraco, a fração de ejeção caiu, etc, etc. Então, isso é um marcador indireto que deu bronca. E letra A, que só sobrou ela para ser a alternativa errada, né? O exame deve ser interrompida após alcançar essa frequência de 85% máxima, né? Estimada. Errado. Primeiro, como é que eu calculo a frequência máxima estimada? Tem várias fórmulas. A fórmula que usa mais de cabeça é a de Carbonet, né? 220 menos a idade. Então, eu estou com 37, eu vou arredondar para 40. Então, 40, 220 menos 40, frequência cardíaca máxima 180. Beleza. Para você considerar que o teste é eficaz, por convenção, o paciente tem que passar da frequência cardíaca submáxima, acima de 85%. A frequência cardíaca máxima passou de 95%, você já está considerando o teste como máximo, certo? Beleza, Eduardo. Então, o paciente tem 86% de frequência cardíaca. Eu falo, opa, para aí, dona Maria, pode parar, não precisa continuar mais não. Tá errado. O paciente deve ir, idealmente, a não ser que tenha algum critério de interrupção, desenvolva algum sintoma relevante, arritmia relevante, enfim. Se não for isso, o paciente deve ir até a exaustão. Por quê? Um dos parâmetros mais importantes em termos de prognóstico no teste ergométrico é a capacidade funcional. E a capacidade funcional é isso, é o quanto de tranco o paciente aguenta ali, correndo e tal. Então, se você manda o paciente parar com 86% da frequência cardíaca e ele aguentava mais, você está subestimando a capacidade funcional desse paciente, que tem importantíssimo fator prognóstico. Então, tá errado, letra A. O pessoal faz muito isso em alguns lugares que quer fazer o serviço rodar e ganhar mais dinheiro, né? Não, deu 85% para parar. Tá errado. As diretrizes dizem isso de forma bem clara, certo?